Bom dia, né? Para quem eu não tinha visto ainda, sempre tem uma certa alteração, né, entre o momento que a gente faz a abertura e depois do louvor. Então, uma alegria a gente estar aqui nessa manhã. E queria agradecer àqueles que nos visitam. Vocês são muito bem-vindos. Uma alegria tê-los aqui conosco nesse início de ano. Bom, uma alegria para mim também estar aqui, mas depois de alguns meses sem poder estar presente nos cultos e alguns meses também sem poder compartilhar a palavra com a igreja. Então é um privilégio muito grande poder voltar e estar aqui com vocês, uma alegria muito grande estar aqui junto com a igreja e um privilégio muito grande poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com o povo dele. Vocês sabem que nesse mês, e o Cris já vem trabalhando isso há 2 semanas, nesse mês de janeiro, em geral, nos meses de janeiro, a gente faz uma série avulsa, né, do nosso tema anual. E nesse mês de janeiro, a gente tem trabalhado uma série breve sobre as virtudes cristãs, né? A gente se inspirou lá naquelas 4 virtudes da tradição, as 4 virtudes cardeais, mas o objetivo final é nos tornar mais maduros, é nos fazer mais semelhantes a Jesus. Afinal, ele tem todas as virtudes, não só as 4, mas todas as outras virtudes cristãs apontam para ele. E na semana passada vimos a virtude da prudência, né? E não sei se eu vou conseguir traduzir em poucas palavras o banquete que nós recebemos aqui, mas basicamente, à luz de Mateus 7, nós vimos que o prudente é aquele que tem a sua vida fundada, fincada e norteada pela palavra de Deus, né? Vimos ali um contraste entre o tolo e o prudente. O tolo é aquele que não se prepara para o dia mau, é aquele que vive, portanto, exposto às intempéries da vida, né? Ao contrário do tolo, então, que não se prepara para o dia mau e vive exposto às intempéries da vida, o prudente é aquele que se prepara para o dia da dificuldade. Mas ele não se prepara isso fazendo, né, os melhores cursos, ouvindo os sábios do nosso mundo, ouvindo os coaches do nosso tempo. O prudente se prepara para o dia mau, se fundamentando ou fundamentando a sua vida, apostando a sua vida na verdade revelada nas Escrituras, ou naquilo que Deus revelou, né? Então, o prudente, a gente viu, é alguém preparado espiritualmente para enfrentar o sofrimento. O prudente é alguém preparado espiritualmente para enfrentar o sofrimento, para enfrentar as dores da vida. Afinal, a gente só tem uma certeza: o dia mau virá, né? As dificuldades virão. Então, não sei se eu traduzi bem o que você disse aqui semana passada, Cris, mas basicamente em 2 minutos é assim que eu resumiria, pelo menos foi aquilo que Deus mais falou comigo na semana passada. Portanto, a gente já iniciou na semana passada uma temática que vai ser fundamental para o tema de hoje, que é a questão de nos prepararmos ou estarmos preparados para o dia mau, para o dia da adversidade. E, portanto, o prudente é aquele que está preparado para o dia da adversidade. E o que o prudente faz no dia da adversidade? Ele permanece. Então, a virtude cristã que nós falaremos hoje é a fortaleza. E a fortaleza é essa firmeza. É essa firmeza que o indivíduo, que o crente deve ter para enfrentar as adversidades e até, se necessário, para enfrentar as perseguições e a oposição. A fortaleza, ou ser forte, portanto, grosso modo, né, eu vou ainda desenvolver muito esse tema, mas é estar pronto para perseverar na fé, na missão, no testemunho, mesmo diante de intensa oposição. É um vigor para lutar por aquilo que é justo, por aquilo que é puro, por aquilo que é bom, mesmo ao custo
da própria vida. Agora, quando a gente fala, e eu fiquei pensando bastante sobre isso essa semana, né? Quando a gente fala sobre ser forte, sobre ser corajoso, sobre perseverar, quando a gente fala sobre isso hoje, quais imagens vêm à nossa mente, né? Se a gente falasse com pessoas do nosso convívio, que no domingo eu fui desafiado a desenvolver a virtude da fortaleza, eu fui desafiado a ser forte. Como que as pessoas do nosso mundo, como que as pessoas à nossa volta entendem isso hoje? E eu tenho a impressão, e aqui é uma coisa muito intuitiva, não estou falando com base em estudo nenhum, eu tenho a impressão que a gente vive, ao longo dos tempos e até em diferentes culturas, a gente vive uma espécie de pêndulo, que ora se valoriza mais a força, ora se valoriza mais as fraquezas. Em alguns contextos se valoriza muito mais uma força que é capaz até de dominar e oprimir, ora se valoriza mais uma fraqueza que é até capaz de imobilizar. Tá? Então eu tenho a impressão que a gente vive muitas vezes nesse pêndulo, e se a gente conversasse com as pessoas à nossa volta, a definição delas do que é a fortaleza talvez oscilasse entre essas duas coisas, né? Entre uma força que domina e uma fraqueza que imobiliza. Então, em alguns lugares, ser forte é sinônimo de dominar, de oprimir, de não demonstrar fragilidade, né? De não demonstrar fraqueza. É coragem para enfrentar o dia mal, mas uma coragem que implica quase em fúria, propriamente dita, né? Em ódio. Tem até algumas páginas aí na internet que traduzem muito bem essa visão hoje, né? Ser forte é ser furioso. Enfim, é um extremo desse pêndulo, né? É uma forma como as pessoas talvez traduzem. E isso fica muito forte nas discussões sobre masculinidade, né? Eu acho que é onde essa coisa parece mais extremada, assim, né? O que é ser forte para um homem? Enfim, não vou me aprofundar nesse tema. Só estou tentando pontuar e fazer vocês trazerem à mente aí algumas figuras que eventualmente ocorram no seu dia a dia. Mas do outro lado, e muitas vezes como uma reação justa ou extremada a esse polo, você tem uma exaltação da fraqueza, uma exaltação da fragilidade. Então, o vitorioso nesse ponto de vista, ele não é alguém furioso, ele é alguém que simplesmente dá espaço às suas fraquezas, né? Então, de um lado você tem o forte, que é aquele que é corajoso, que é furioso, que é capaz até de odiar. Do outro lado você tem aquela pessoa que dá espaço às suas fraquezas, que dá espaço às suas limitações. E coragem desse lado é praticamente uma habilidade de saber chorar, né? Ser corajoso aqui é você saber chorar, é você saber, né, dar espaço a essa dor, ao seu sofrimento, e são expressões bastante valorizadas no nosso mundo, especialmente no âmbito da cultura mais pop. Tem alguns cantores até fazendo canções sobre isso ultimamente. Então, é óbvio que eu estou exagerando, tá? É óbvio que a maioria das pessoas não exageram a ponto de ficar presas nesse ou naquele polo, mas o que eu estou querendo dizer? E talvez até fazendo um pouquinho de uma caricatura. É que, em alguma medida, a gente, ora, se aproxima mais de uma definição de coragem, ora, a gente se aproxima mais de outra definição de coragem, e parece que a gente não se resolve. Por quê? Porque é um paradoxo, e a gente vai ver isso hoje, que ser forte, pelo menos sob a ótica bíblica, é um paradoxo, e o mundo está o tempo inteiro tentando resolver os paradoxos, e a gente tem que aprender a abraçar alguns, né? Então, a pergunta aqui é como é que a gente equilibra essas coisas, né? Ou melhor, como que a Bíblia equilibra essas coisas? Qual é a perspectiva bíblica sobre a virtude da fortaleza? E mais importante do que resolver essa crise, né, é como que isso nos toca, né? Como que isso deveria moldar a nossa vida cristã. Então, lembre-se que o objetivo final dessa série breve de mensagens do mês de janeiro é nos fazer mais maduros na fé. O objetivo é que a gente saia desse mês encorajado
encorajados a sermos mais maduros na fé. Então, eu não tenho grandes pretensões aqui hoje de resolver essas grandes crises, o meu objetivo é muito direto. Eu quero nos desafiar, eu quero permitir que o texto nos desafie, assim como ele me desafiou, a sermos mais maduros na fé, a que eu seja mais maduro na fé, seja mais forte biblicamente, né? Para fazer isso, a gente vai voltar a nossa atenção hoje para 2 Coríntios. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, já no capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta aí, porque a gente vai recorrer a alguns trechos entre o capítulo 10 e o capítulo 13, tá? A gente vai fazer um en passant desses 4 capítulos aí. 2 Coríntios, capítulo 10. Na verdade, quando a gente lê essa carta, 2 Coríntios, com um pouquinho mais de atenção, o que a gente conclui é que, na verdade, não é a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, na verdade, é a 4ª carta de Paulo à igreja de Corinto, né? Houve uma carta que precedeu 1 Coríntios, a gente não a tem, e houve uma carta que precedeu 2 Coríntios, né, que foi enviada entre as 2 cartas que estão no cânon bíblico. Não as temos, portanto, o pouco que nós sabemos a respeito dela é algo que Paulo diz aqui. A 3ª carta, especificamente, Paulo relata isso lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, foi uma carta muito dura. Foi uma carta que Paulo diz ter escrito com lágrimas, que ele diz ter escrito com profunda dor, porque ele estava confrontando algumas coisas muito sérias que estavam acontecendo ali. Mas, nessa 4 Coríntios, que na realidade é a 2 Coríntios, a questão sai até desses problemas que havia na igreja e vai para um aspecto muito particular. O que a gente vê em 2 Coríntios é um embate muito explícito entre Paulo e alguns líderes da igreja de Corinto. A questão aqui foi para o particular. E aí, o que a gente vai ver, especialmente nesses capítulos finais, é Paulo respondendo uma série de acusações que ele recebeu, uma série de acusações que ele vinha recebendo da igreja de Corinto. E a forma como ele responde a isso tem muito a nos ensinar sobre a virtude da fortaleza. Mas antes da gente ver a resposta, vamos ver algumas acusações. Então, eu vou ler alguns versículos agora, tá? Então, eu vou indicando aí, você vai movendo a sua Bíblia ou o seu aplicativo e vamos vendo algumas acusações que ele recebeu. Então, lá no capítulo 10, versículos 1 e 2. Agora eu, Paulo, apelo a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente e duro apenas à distância quando lhes escrevo. Pois bem, suplico-lhes que quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Agora, vai lá para o versículo 9. Ainda no capítulo 10, versículos 9 e 10. Não é minha intenção assustar vocês com as minhas cartas, pois alguns dizem as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e os seus discursos de nada valem. Agora vai lá para os versículos 15 e 16. Segue essa sessão de gentilezas. Também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que a sua fé cresça de tal modo que se ampliem os limites de nosso trabalho entre vocês. Então poderemos anunciar as boas novas em outros lugares para além da sua região, onde ninguém esteja trabalhando. Assim, ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território de outros. Agora pula para o capítulo 11, versículos 5 e 6. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês de todas as formas possíveis. E por fim, capítulo 12, versículo 16. Naquele tempo, fosse acusado de ser agressivo, né, nos posts, ser agressivo no Facebook, no Twitter, mas pessoalmente mansinho. Né? É essa acusação que ele está recebendo aqui da igreja de Corinto. Quando ele escreve, ele fala coisas duras. Quando ele está presente, é um doce.
Segundo, Paulo não só é duro assim e frágil presencialmente, ele é alguém orgulhoso, que apenas se aproveita do trabalho bem feito dos superapóstolos, né? Então tinha lá o pessoal de Corinto, os líderes, que se intitulavam superapóstolos, fazendo um trabalho bem feito, e Paulo simplesmente se aproveitava do trabalho deles quando escrevia ou quando por lá passava. Terceiro, Paulo é alguém que tem até algum conteúdo, mas é péssimo orador, né? A pregação dele dá um sono danado. Lembram lá daquele episódio de Atos que o sujeito que estava ouvindo ele a noite inteira cai, despenca do terceiro andar e morre? É essa acusação que ele está ouvindo aqui. É bom de conteúdo, mas é fraco na fala. Não fala bem, dá um sono danado, ninguém consegue entender o que ele diz. Terceira acusação. Quarta e última acusação, pelo menos dessas que eu listei aqui, Paulo, na realidade, é um aproveitador, e é essa discussão lá do final do capítulo 12. Né? Quando ele esteve no meio dos coríntios, ele nunca pediu ofertas para o seu próprio sustento, ele trabalhou, ele fala isso em outros episódios. E aí tinha alguns crentes de Corinto, não é à toa, né, que os corintianos deram tanta dor de cabeça para ele. Foi a igreja que mais deu dor de cabeça para ele. E aí, alguns de Corinto olhavam para Paulo, né, fazendo o próprio trabalho para não pedir ofertas para a igreja, e falavam, tá vendo, o sujeito é orgulhoso, ele não consegue ser sustentado pela igreja, ele não consegue sequer receber uma oferta. Tinham outros que, na verdade, olhavam e falavam, não, na realidade ele vem aqui, pede oferta para os pobres, mas no fundo ele é astuto, no fundo ele se aproveita disso. Então vejam, gente, são acusações bastante duras, não são coisas assim, simplesmente em termos de não concordamos com as estratégias de Paulo, apesar que lá no capítulo 1 você vê que eles criticam até a estratégia dele, falam que ele chegou muito tarde lá, que ele fez uma mudança de curso no meio do caminho, quando que ele tem aquela visão lá do Macedônio, criticam até isso, falam que ele não deveria ter mudado o caminho, etc. Mas, enfim, são coisas, pelo menos essas acusações que a gente viu aqui, coisas muito pessoais, né? Coisas que falam sobre as capacidades de Paulo, coisas que falam sobre o caráter de Paulo, coisas que, em última instância, colocam em xeque o apostolado de Paulo. E essa era a principal questão aqui, né? Se, de fato, ele era chamado por Cristo para fazer o que ele fazia. Afinal, se ele não fala bem, se ele não é honesto com relação ao dinheiro, se ele é uma dondoca pessoalmente e duro nas palavras, que evidência eu tenho de que esse sujeito foi chamado por Cristo para ser um apóstolo? E aí, são acusações que até assim colocam ele numa sinuca, né? Porque assim, você é duro por escrita e mole presencialmente, se ele escreve uma carta ainda mais dura para corrigir, tá vendo? Tinha falado, o sujeito é duro nas palavras, né? Ou então, se ele pede, então, por favor, eu aceito as ofertas de vocês para sustentar o meu ministério, aquele pessoal que falava que ele se aproveitava lá da oferta para os pobres, tá vendo? Então, assim, ele está numa sinuca aqui, a realidade é essa. E aí, assim, como que ele apresenta, então, as suas credenciais apostólicas, né? Tem alguns que, inclusive, acusam ele de ser orgulhoso. Como que você fala, né? O sujeito é orgulhoso. Então, apresente suas credenciais. Como é que eu vou apresentar? Vai parecer que eu sou mais orgulhoso ainda. E é uma sinuca de bico que, sinceramente, eu fiquei pensando, né? Lendo 2 Coríntios essa semana e pensando, poxa, isso poderia ter levado Paulo a desistir do ministério. Porque não tem como responder. Tem acusação vindo de todo lado e acusações de toda forma. Eu, no lugar dele, sinceramente, não, desisto. Fiquem aí com seus superapóstolos corintianos, eu estou fora dessa história. Não tem condições de lidar com esse povo. Chega de insistir. Se para vocês eu não sou apóstolo, então eu não sou, e paciência. Eu vou pregar onde me aceitam. Eu vou pregar onde eu sou ouvido, onde alguém está disposto a me ouvir. Mas, graças a Deus, Paulo não pensa como eu. Né? Graças a Deus, ele não teve a reação que eu teria diante dessa lista de acusações. Mesmo diante de uma oposição desse tamanho, que coloca a pessoa dele, o caráter dele, numa tacada só,
é uma carta onde você vai ver as vísceras de Paulo expostas. Ele não esconde nada aqui. Ele, inclusive, conta todas essas acusações que ele ouviu e, enfim, depois responde a cada uma delas da forma como nós veremos. Mas ele não poupa as palavras. Ele é firme, mas sem deixar de ser amoroso. E isso é uma coisa que eu queria dar um destaque aqui. Vejam lá, capítulo 11, olha só, versículo 1 e 2 do capítulo 11. Espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que eu tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva, pura a um único marido, Cristo. Depois, lá no versículo 11, ainda aqui no capítulo 11, ele vinha numa linha argumentativa e termina dizendo, por quê? Porque eu não os amo? Deus sabe quanto os amo. E depois, eu acho que é a mais tocante de todas, lá no versículo 15 do capítulo 12, ele diz, por vocês, de boa vontade, me desgastarei e gastarei tudo que eu tenho, embora pareça que, quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Por vocês eu me desgastarei, mas a impressão que eu tenho é quanto mais eu amo vocês, menos vocês me amam. Gente, Paulo tem um profundo amor pastoral por essa igreja. Ele tem um compromisso com Deus, e é isso que ele diz lá no comecinho do capítulo 11, de entregar essa igreja como uma noiva pura para o seu marido, Cristo. Mas assim, eu fico abismado com esse versículo 15 aqui do capítulo 12. Como é que ele consegue amar pessoas que, quanto mais ele as ama, menos elas gostam dele, menos elas o amam. E aí, por ao menos duas razões, e essas são as duas, são os dois pontos principais da pregação de hoje. Primeiro, ele é capaz de continuar amando esses que, quanto mais ele ama, menos ele recebe em troca, porque ele não confia nas suas credenciais humanas. Em outras palavras, ele não confia na sua força. E a gente vai ver ele dizendo isso aqui agora. E segundo, porque quando ele olha para as suas próprias fraquezas, ele vê nessas fraquezas um espaço ou um canal para o transbordar da graça de Deus por meio da vida dele. Quando ele olha para as suas fraquezas, ele vê nessas fraquezas um canal pelo qual Deus derrama a sua graça. Deus manifesta a sua graça. Paulo se orgulha das suas fraquezas não como um orgulho ou como um fim em si mesmo, mas como esse canal para a manifestação do poder de Deus. Vamos ver isso no texto? Vamos voltar para o capítulo 11. Falei que a gente ia ficar transitando aí entre esses capítulos hoje. Agora eu vou ler um trechinho um pouquinho mais longo, mas é necessário aqui para a gente pegar o fio do raciocínio dele. Primeiro ponto. Paulo é capaz de continuar amando essa igreja porque ele não confia nas suas credenciais humanas. Vamos ver isso no texto. Capítulo 11, a partir do versículo 16. Volto a dizer, não pensem que sou insensato, mas, se o fizerem, aceitem-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez falo como insensato, eu também me atrevo. Então, até aqui, o que ele está dizendo? Bom, vocês se dizem muito sábios, mas vocês deram ouvido por um bando de gente insensata. Tá bom, vou agir como insensato agora. Vocês me acusam de ser fraco. Bom, é uma pena que eu não fui tão fraco quanto esses superapóstolos de fato são fracos. Mas, já que vocês assim o desejam, agirei com fraqueza
agora então. E aí ele começa o seu argumento. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Eu sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sob o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Paulo é ácido aqui. É bem ácido aqui. E um tanto sarcástico até. Mas a gente não pode perder o fio do que ele está dizendo aqui. Paulo faz aqui, ele usa de um recurso do mundo antigo que se chama autoelogio. E ele faz aqui um autoelogio. Apresenta as suas credenciais. Então, e ele começa apresentando de fato. Eu sou hebreu, tanto quanto meus opositores, sou israelita, sou descendente de Abraão, tenho pedigree. Se me acusam de ser menos do que isso, não sou menos do que isso. Mas eu não só tenho, a gente consideraria esse sujeito um fraco, né? Alguém que passou pelos perigos que ele passou, pelos sofrimentos que ele passou, pelas perseguições que ele enfrentou, dificilmente a gente consideraria esse sujeito um fraco. Mas, e aí é que a coisa fica interessante. Então ele começa apresentando as origens dele, passa a apresentar os traços do seu ministério, mas diferente de um autoelogio onde ele terminaria com um grande finale, né? Com aquilo que de fato merece a atenção dos seus ouvintes, como que ele termina? Ele termina com o evento mais humilhante da vida dele. Lembre-se que quando Saulo, o perseguidor, ele sai com as cartas em direção a Damasco, ele vai em direção a essa cidade com cartas de aprovação para que ele perseguisse os cristãos ali. Porém, no meio do caminho, para Damasco, ele se encontra com Cristo ressurreto. E nesse encontro a vida dele é transformada. Mas ele chega em Damasco. E agora em Damasco, o Paulo convertido, e não o Saulo perseguidor poderoso, o Paulo convertido, ele tem agora não mais uma carta para perseguir, mas ele tem uma condenação sobre ele. E o que o Paulo, crente, que tem uma condenação sobre ele, faz? Foge. É descido num cesto pelo muro, por um buraco no muro da cidade. Então vejam, aquele que tem as credenciais de um hebreu, aquele que tem as marcas de um discípulo de Jesus, termina o seu discurso lembrando
do seu primeiro ato como crente, que foi a fuga de uma cidade. Não tem nada que demonstra mais fraqueza do que isso. O Saulo perseguidor, que chegaria em Damasco para tocar o terror, saiu de Damasco fugido. Por providência de Deus, enfim, não é esse o ponto aqui, o ponto é isso, demonstra fragilidade. E é justamente esse o recurso que ele está utilizando aqui na sua argumentação. E é curioso que ele diz no versículo 30, se eu tenho que mergulhar em alguma dessas coisas que eu falei, eu não quero saber, eu mergulho disso. Eu mergulho de ter saído assim de Damasco. Por quê? Porque isso demonstra a minha fraqueza. Porque isso demonstra quão humilhado eu fui naquela ocasião. Então vejam, a força de Paulo para perseverar no amor aos coríntios não vem das suas credenciais humanas. Porque a sua maior credencial é um sinônimo de fraqueza. A sua maior credencial é sinônimo de humilhação. Agora, por que ele age assim? E aqui a gente está caminhando para o fim, mas também para o ponto mais importante dessa mensagem. Por que ele age assim? Por que ele se orgulha nas suas fraquezas? E é justamente por conta do relatado nos versículos seguintes. Eu não vou ler todo o começo aqui do capítulo 12, porque é um trecho bastante conhecido. É o trecho em que Paulo relata aquela ascensão que ele teve, né? Aquela visitação sobrenatural de Deus em que ele teve uma visão sobrenatural, que ele relata inclusive em terceira pessoa, e depois ele passa a falar do espinho na carne. Mas vamos ler aqui a partir da segunda metade do versículo 7. Capítulo 12, a partir da segunda metade do versículo 7. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que me removesse, mas ele disse, a minha graça é tudo que você precisa. O meu poder opera na melhor fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tem uma expressão de ligação fundamental aqui no início desse versículo 10. Por isso, eu aceito com prazer as fraquezas, os insultos, ao longo de alguns anos ou ao longo de algum período longo da sua vida. A gente não sabe do que se trata, mas sabe que é um mensageiro de Satanás, né? Ele diz isso. Que serviu para impedir qualquer tipo de arrogância. Paulo pediu para que Deus o livrasse desse mal, mas o seu pedido principal não foi atendido. Ele pediu para que Deus o livrasse desse espinho e o pedido principal não foi ouvido. Mas isso não quer dizer que Deus não ouviu a sua oração. Deus respondeu a sua oração. E qual foi a resposta de Deus? O espinho eu não vou tirar, mas a minha graça vai ser suficiente. A fraqueza eu não vou tirar, mas a minha graça vai ser suficiente. Aquilo que te incomoda, aquilo que te espanca, aquilo que te humilha, eu não vou tirar, mas a minha graça vai ser suficiente. Então, e isso, gente, não quer dizer que no dia seguinte Paulo deixou de sentir as dores que esse mensageiro de Satanás lhe impunha. Isso não quer dizer que no dia seguinte ele se viu livre desse espinho. Pelo contrário, Deus falou, eu não vou te livrar desse espinho na carne. Mas após ter essa resposta de Deus, e claro, eu estou trabalhando isso como uma questão pontual, mas isso pode ser até um período de embate dele com Deus, fato é que após essa direção de Deus, Paulo não se vê livre do espinho, mas ele entende. Existe graça suficiente da parte de Deus para lidar com esse espinho, ainda que ele permaneça aqui. Nas palavras do Carson, nesse livrinho aqui, um modelo de maturidade cristã, é justamente sobre esse trecho de 2 Coríntios 10 a 13.
e é um livro que eu recomendo. Eu vou resumir e reunir alguns pontos que ele coloca aqui. A graça é resposta à necessidade, à fraqueza admitida e à miséria espiritual. A graça é essa resposta. Quanto maior é a fraqueza do cristão, tanto maior é a graça derramada. A graça é dada para lidar com a fraqueza, quando a fraqueza não é removida. A fraqueza, na verdade, é condição para a graça, não no sentido de servir como precursora da graça, mas no sentido de servir como veículo contínuo da graça. Gente, se a gente entender isso aqui, a gente entendeu a parte mais importante do que Paulo está dizendo aqui. Paulo não se orgulha na sua fraqueza porque pela fraqueza em si. Paulo se orgulha da sua fraqueza porque a fraqueza de Paulo é o canal pelo qual a graça de Deus se manifesta. E a graça de Deus faz Paulo forte. Essa é a chave para a gente entender o que ele está dizendo aqui. Paulo não foi alguém fraco. Paulo foi alguém formado na virtude da fortaleza. Só alguém formado nessa virtude é capaz de enfrentar tudo que ele enfrentou. E é capaz de continuar uma igreja que quanto mais ele ama, menos ela o responde com amor. Agora, isso não quer dizer que ele tenha sido um sujeito aparentemente forte ou que a gente julga como forte. Ele foi alguém que optou por se orgulhar das suas fraquezas. E ele optou por se orgulhar das suas fraquezas porque são as suas fraquezas que dão espaço ou que permitem que a graça de Deus se manifeste. De novo, é quase paradoxal, sim, mas é esse equilíbrio que o texto nos apresenta sobre a virtude. O meu desafio para você aqui hoje, e o texto me desafiou muito a pensar sobre isso essa semana, é que se eu quiser ser mais corajoso, eu não preciso buscar ser mais forte. Eu preciso dar cada vez mais espaço para que a graça de Deus se manifeste na minha vida. E essa graça me faz forte. É essa graça que me fortalece. É esse poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí eu sou capaz de amar quem não me ama. Aí eu sou capaz de passar por qualquer tipo de calúnia por amor a Cristo. Aqueles superapóstolos que criticavam Paulo não conseguiam entender isso. Eles tinham uma mentalidade que é mundana. Para eles, ser forte é falar bem. Lembram da crítica a Paulo que falava mal? Para ele, ser forte é falar bem. Para ele, ser forte é orgulhar-se das suas credenciais, é agir com dureza. O problema é que eles não entenderam nada da graça de Deus. As suas fraquezas não são um canal para a manifestação da graça de Deus. E aí, então, para concluir, de onde vinha o poder de Paulo para enfrentar essa mentalidade humana? Ele diz isso em 2 lugares, eu quero mostrar apenas um. Capítulo 13, versículo 3 e 4. Eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês. Prestem muita atenção no que Paulo vai dizer aqui. Cristo não é fraco ao tratar com vocês. Ao contrário, ele é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora ele vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos como Cristo foi, mas quando tratamos com vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Agora você vê o vigor de Paulo aparecendo. Cristo foi crucificado em fraqueza, mas a obra de Cristo não terminou na cruz, ele ressuscitou ao 3º dia. E assim como Cristo foi crucificado em fraqueza e ressuscitou ao 3º dia, nós iremos a vocês, coríntios, em fraqueza, mas firmes no poder de Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Portanto, e aí eu volto à minha provocação inicial, reconhecer a nossa fraqueza não é se entregar a uma fragilidade que imobiliza.
Não é se entregar a coitado de mim, pobre de mim, eu não sei nada, eu não sou nada. Não. O mesmo Deus que enviou Cristo para morrer em fraqueza na cruz do Calvário, o ressuscitou dentre os mortos. E isto é manifestação do poder de Deus. A gente não precisa resolver esse paradoxo. Às vezes, esses dias eu estava ouvindo um podcast que foi muito comentado aí. Tinham, enfim, alguns irmãos falando sobre o Natal. E um dos pastores presentes falou em determinado momento, né? O que me atrai em Jesus é a sua humanidade. A sua divindade, ela é muito linda, mas eu não consigo alcançar. Portanto, o que me atrai em Jesus é a sua humanidade. Gente, está tentando resolver o paradoxo. Não tem como abraçar a humanidade de Jesus sem abraçar a sua divindade. Não tem como admirar Cristo pelo homem que ele foi sem admirar Cristo pelo Deus que ele é. Fazer isso é tentar resolver o paradoxo. E a gente não foi chamado para tentar resolver essas coisas. Cristo é 100% Deus e 100% homem. Portanto, não existe dizer que o que me atrai em Jesus é a sua humanidade, a sua fragilidade. Não, o que me atrai em Jesus é que ele, sendo Deus, se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, foi com fraqueza e morreu na cruz, mas ao terceiro dia foi ressurreto pelo poder de Deus. E essa mesma lógica, ela se aplica à questão da fortaleza. A gente não foi chamado para admirar apenas as nossas fragilidades e também não foi chamado a viver uma força que oprime e que domina. A gente foi chamado, e é chamado pelo texto bíblico, a sustentar essas duas coisas. Nós somos fracos, mas a nossa fraqueza precisa ser espaço para manifestação da graça e do poder de Deus. E aí, quando a gente é fraco, quando a gente reconhece que a gente é fraco, a gente se torna forte. Estão entendendo? Então, ser forte não é só ter coragem, mas não é menos do que isso. Paulo foi corajoso na causa do Evangelho. Ele foi ousado na sua resposta aos coríntios. Ele respondeu firme a essa igreja. Ele disse, gente, eu os amo. Deus sabe quanto eu os amo. Portanto, vocês precisam ouvir a realidade das coisas. O que está em jogo aqui é o Evangelho, o que está em jogo aqui não é o meu apostolado. Então, ele foi corajoso quando foi necessário ser corajoso, mas em nenhum momento ele fez isso. A maioria de vocês sabem que o ano de 2021 foi um ano muito duro para a nossa família. Eu, enfim, passei por coisas que não imaginava passar e nunca tinha passado. Foi um ano de dor, foi um ano que eu confesso, eu lutei com Deus em vários momentos. Eu lutei com Deus em vários momentos e perdi. Um ano que eu me vi diante das minhas fraquezas. E é um período que não necessariamente acabou. É um período que talvez ainda dure alguns anos. Então, gente, falar sobre graça suficiente aqui para vocês nessa manhã não é uma coisa fácil. Ouvir o que esse texto está dizendo e a forma como o exemplo de Paulo nos desafia não é uma coisa fácil para mim e digo mais, não é uma coisa que necessariamente eu consiga viver todos os dias da minha vida. Então, se você tem dificuldades em abraçar essa graça suficiente, eu quero dizer que estou junto com você nessa. E eu não sei o quanto você tem lutado com Deus recentemente, eu não sei quanta oposição, quanta luta, quanto sofrimento você tem enfrentado. Não sei quanto da sua fraqueza você tem sido capaz de reconhecer ou quanto você tem sido tentado nessas horas a apoiar-se nas suas próprias credenciais. Em muitos momentos eu tentei me apoiar nas minhas próprias credenciais. E
mais uma vez, eu fracassei. Agora, isso é curioso. Sempre que a gente tenta se apoiar nas nossas próprias credenciais para lidar com o dia mal, a gente não só fracassa, mas mais fraco a gente fica. Mais fraco a gente fica. Porque mais a gente vê a nossa limitação. Quando a nossa fraqueza ela não se torna um canal para a manifestação da graça de Deus, ela se torna espaço para mais fraqueza. Quando a nossa fraqueza não é terreno fértil para o poder de Deus agir, ela só nos torna ainda mais fracos, ainda mais limitados. Então, eu não tenho nada para oferecer para vocês nessa manhã, mas o que eu posso dizer é que a gente está diante de um Deus que nos oferece graça suficiente. E isso é suficiente. É essa graça suficiente que permite que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E aí a gente é capaz de coisas loucas, como amar pessoas que nos amam cada vez menos. Como passar pelos maiores tipos de perigos. Como enfrentar as maiores oposições. Eu acho que é isso que o texto nos oferece nessa manhã, mais uma provisão da graça de Deus, graça que nos fortalece, que nos sustenta. E aí eu terminando essa reflexão essa semana, eu lembrei de um trecho de um hino que várias vezes eu volto a ele, um hino antigo, Fonte és tu de toda a bênção. E a terceira estrofe desse hino diz uma coisa que me toca muito. Ele termina assim: devedor a tua graça, cada dia e hora sou, teu cuidado sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. E agora uma das frases mais lindas desse hino: o meu ser é vacilante, toma o prende com amor, para que eu, a todo instante, glorifique a ti, Senhor. Esse é o nosso ser. O meu ser é vacilante. Mas tem uma oração aqui. Toma o prende com amor. Vamos orar? Pedir por isso? Ó Deus, o nosso ser é vacilante. Nós oscilamos em todo o tempo. Nós nos machucamos e machucamos aos outros a cada instante, quase. Ó Deus, a nossa fraqueza todos os dias está diante de nós. E quanto a gente mais tenta se livrar dela, mais nós somos sugados por ela. Portanto, ó Deus, o que nós queremos pedir aqui nessa manhã é o que está também na oração desse hino. Nos toma para ti, ó Deus. Nos guarda em ti. Toma o nosso ser para ti. Só assim nós glorificaremos ao Senhor. Ó Deus, nos dê dessa graça suficiente. Nos dê dessa graça que é suficiente e que aperfeiçoa o teu poder na nossa fraqueza. Nós somos fracos, ó Deus, mas nós não queremos que a nossa fraqueza seja espaço para as trevas. Nós não queremos que a nossa fraqueza seja terreno para que esses espinhos que muitas vezes temos na carne nos debilitem. Nós queremos que a nossa fraqueza seja um espaço para a manifestação da sua graça. E é isso que nós pedimos. Nos faça mais fortes, ó Deus. Nos faça mais fortes. Mas faça isso pelo teu poder. Faça isso pela tua graça. Coloque o teu poder em nós. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O mesmo poder que tirou Cristo do
reino da morte. O mesmo poder que conduziu a Jesus e o colocou assentado à destra de Deus Pai. Que esse poder se manifeste nas nossas vidas. De forma que a gente seja capaz de amar aqueles que não nos amam. De forma que a gente seja capaz de passar e enfrentar todos os perigos e todas as oposições que se levantam contra Cristo e contra a sua palavra. De forma, Deus, que a gente seja capaz de viver com intrepidez, com coragem, com fé, mesmo no dia mau. Só o Senhor é poderoso para fazer isso em nós. É por isso que nós pedimos isso no nome de seu Filho Jesus. Amém.